Pai, eu quero te servir da melhor maneira que eu puder, de todo o meu coração. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, eu quero fazer tua obra da melhor maneira que eu puder, te obedecer de todo o coração, e não só para ter sucesso nem fama. Senhor, sonda o meu coração, que seja um coração de adorador, que seja sempre para te servir em tudo que o Senhor disser, em tudo que o Senhor me fizer saber. Aleluia! Que a gente possa servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Que a gente possa amar servir a Deus. Que a gente possa amar fazer a obra de Deus. Sabe, hoje em dia nós vemos muitas pessoas fazendo a obra de Deus para poder ser vistos, para que as pessoas enxerguem, para que as pessoas venham dar tapinhas nas costas e dizer: olha como o seu trabalho é bom. Muitas vezes nós chegamos nas igrejas e vemos as equipes de louvor, o ministério de intercessão, os pregadores da palavra. Esses estão em evidência, eles estão sendo vistos, eles estão o tempo todo sendo observados por toda a congregação. Mas será que eles realmente estão sendo observados por Deus? Será que Deus está se agradando com a forma que essas pessoas servem a Deus, que nós servimos a Deus? Será que Deus se agrada daquilo que nós estamos fazendo para Ele? Sabe, muitas vezes nós podemos estar trilhando um caminho onde a gente faz as coisas para Deus e acha que estamos fazendo a obra de Deus e na realidade não estamos. Na realidade, o nosso coração está fazendo a nossa própria alma, a nossa própria obra, aquilo que nós desejamos. Nós estamos recebendo os resultados aqui nesse mundo e não no mundo que há de vir. Sabe, o nosso pensamento ele deve ser que a gente faça a obra de Deus para receber a nossa recompensa no mundo vindouro. Naquele mundo que ainda vai vir. Que a nossa recompensa seja lá na Nova Jerusalém. Sabe, que Deus possa olhar para a gente e ver verdadeiros adoradores que o estão adorando em espírito e em verdade, que estão com o coração cheio de vontade de realmente estar fazendo a obra de Deus. Quantas pessoas hoje vão à igreja por obrigação? Quantas pessoas exercem algum ministério na igreja por obrigação, para adquirir fama, para que as pessoas olhem para ele e observem o que ele está fazendo? A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 6, ela fala assim: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que essa palavra está querendo nos dizer? Em outra versão, ela fala assim: não servindo somente à vista,
como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa palavra ela está querendo nos dizer o seguinte: se você faz parte, por exemplo, do ministério de louvor, que é um ministério muito visado, muito observado, as pessoas olham muito a equipe de louvor, e quando o louvor é bom, os músicos são bons, o cantor canta muito bem, as pessoas geralmente falam: olha que maravilha, as músicas que ele cantou, olha como ele canta bem, como ele toca bem. E isso, inevitavelmente, vai engrandecendo, vai enchendo o nosso ego, vai enchendo a nossa autoestima. E nós começamos a fazer aquilo não mais para agradar a Deus, mas para agradar a nós mesmos. Mas a palavra de Deus, ela nos diz aqui que nós devemos fazer as coisas como sendo servos de Cristo, escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sabe, não importa se você está cantando para 5.000 pessoas ou para 5 pessoas. Não importa se você está pregando para 10.000 pessoas ou para 10 pessoas ou para uma pessoa que seja. Mas você vai fazer com excelência, você vai fazer da melhor forma possível, porque você está fazendo para Deus. E isso aqui engloba todas as áreas da nossa vida. O nosso trabalho secular, o nosso trabalho do dia a dia, né? O nosso emprego, nós também devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Deus o tempo todo. E não só quando o patrão está nos vendo, aí a gente vai e começa a trabalhar para poder agradar o patrão. Sabe, uma pergunta que nós devemos nos fazer é: qual é a motivação que está nos levando a trabalhar na obra de Deus? Qual é a motivação que nós temos para estar diante de Deus fazendo a sua obra? Qual é a motivação que nos leva todos os dias, todos os finais de semana, a ir para a igreja, ensaiar louvores, ensaiar as canções e chegar lá no domingo, na hora do culto, ou seja lá que dia for, e cantarmos e louvarmos ao Senhor? Qual é a motivação? É realmente fazer com que o reino de Deus venha até nós e que a igreja se coloque prostrada diante de Deus na unção do Espírito Santo? Ou é ser elogiado pelas pessoas que estão nos assistindo como se nós estivéssemos fazendo apenas um show? Qual é a motivação que nos leva a levar uma palavra para uma congregação, a pregar a palavra, ou até mesmo a fazer os vídeos que eu mesmo faço aqui? Será que é simplesmente receber elogios das pessoas que estão vendo esse vídeo? Será que é receber elogio das pessoas que estão ouvindo a mensagem que nós levamos? Ou é receber de Deus? Ver Deus receber, sabe, aquela mensagem trazer conversão ao coração das pessoas. As pessoas são salvas quando a gente leva a mensagem, quando elas escutam os vídeos, sabe? É ver o resultado do reino de Deus ou simplesmente ver o resultado no seu próprio reino? Isso é uma pergunta que nós devemos responder quando nós queremos fazer a obra de Deus. Nós precisamos saber qual é a real motivação que nos leva a trabalhar no reino de Deus, a trabalhar na obra do Senhor, a querer estar na obra de Deus. Como o profeta Isaías mesmo disse, quando ele estava diante de Deus e Deus estava falando quem nós enviaremos, quem nós mandaremos para pregar a palavra, Isaías se levanta e diz: Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser esse que o Senhor vai enviar.
Qual é a motivação do nosso coração para nós irmos à igreja, irmos ao culto todo final de semana? Será que é só encontrar os irmãos, estar junto com os irmãos, conversar? Ou é realmente prestar um culto racional diante de Deus, um culto que nos leva à presença de Deus, que nos enche, nos abastece para a semana inteira, para que a gente possa resistir a semana inteira? Qual é a nossa motivação? Qual tem sido a sua motivação? No livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 32, Jesus nos dá um grande exemplo da motivação, do coração das pessoas que fazem a obra. Jesus nos mostra, através de uma parábola, como que é o coração, como é visto o coração das pessoas no reino de Deus. Como é que Deus enxerga as nossas atitudes? Nesse trecho de Mateus 21, versículos 28 a 32, Jesus nos diz o seguinte: o que acham vocês? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero, pai. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha hoje. E o filho respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Porque João Batista veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ou seja, muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus nos mandando fazer alguma coisa e a gente se coloca na posição de dizer: não, Senhor, olha, já estou cansado, hoje eu estou a fim de dormir, hoje eu não estou a fim de sair de casa. E aí depois você para pensar e fala: não, mas Deus me chamou, Deus me convidou, Deus me deu uma missão, eu vou fazer. E aí você vai, se ajeita e faz o que Deus mandou você fazer. Mas tem aqueles que chegam para agradar a Deus e falam: tá bom, Senhor, eu vou. Olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto para fazer a tua obra. E aí depois fala: nossa, por que que eu me comprometi com isso? Por que que eu fui marcar esse compromisso? Por que que eu fui dizer que eu ia fazer tal coisa, tal voto? Ah, não. Eu peço perdão, Deus, olha, me perdoa, mas eu não vou fazer não. E não vai e não faz. E Deus olha essas coisas. Sabe, nós temos que ter a motivação correta de sempre obedecer aquilo que Deus manda que a gente faça. Sempre fazer a obra de Deus de uma forma agradável, de uma forma a agradar a Deus, de uma forma a que Ele fique satisfeito com o nosso trabalho, com aquilo que nós estamos fazendo. Colocando diante de Deus o nosso coração e falando: Pai, eis-me aqui, usa-me a mim. Pode me enviar que eu faça o que o Senhor quer. Jesus, ele fala numa outra passagem, ele diz o seguinte: peça ao Pai ceifeiros, porque a seara é muito grande e poucos são aqueles que querem trabalhar nela. Sabe, são poucos aqueles que querem fazer a obra de Deus por diversos motivos. Por vergonha, por medo de perseguição, por medo do que os outros vão pensar dele, por medo do que os outros vão achar.
Então são poucos aqueles que querem realmente se colocar na brecha e dizer: Senhor, eu estou aqui. Pode me enviar, eu mesmo vou, eu faço. E Deus está procurando, a palavra de Deus nos diz, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que realmente o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que realmente têm prazer em estar na presença de Deus, aqueles que realmente têm prazer em fazer a obra de Deus. Outro dia eu estava achando estranho pastores dizendo assim: não, porque eu tenho crédito com Deus. E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça: gente, nós temos crédito com Deus, quer dizer que Deus é um Deus que nos concede créditos, e isso é uma realidade. Porque a nossa salvação, ela é de graça. Ela já foi conquistada para nós por Jesus na cruz do Calvário. Agora, o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. E a palavra de Deus diz que nós teremos galardões no reino dos céus. Quando nós chegarmos lá, as coisas vão ser vistas, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós prestamos, todo o tempo que nós dedicamos, aquilo será pesado. E nós teremos sim recompensas por termos feito a obra de Deus. Nós teremos sim recompensas por termos feito as coisas que Deus manda que nós façamos. E você pode perguntar assim: mas isso é bíblico? Isso está na Bíblia? E eu digo a você: sim, está. Está na Bíblia, lá onde Jesus diz que aqueles que fazem a obra de Deus receberão maior galardão, maior recompensa no reino dos céus. Então nós precisamos ter a certeza de ter o nosso coração com uma motivação correta para andarmos na presença de Deus. Ter uma motivação correta para fazer a obra de Deus. Ter uma motivação correta para dizer a Deus: eis-me aqui, porque depois que você diz: eis-me aqui, Deus vai contar com você. Para que você faça a diferença, para que você esteja na obra, para que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Nós precisamos ter o coração verdadeiramente voltados para Deus. É isso que Deus espera de nós. E que essa palavra venha te colocar um caminho, uma visão de como colocar o seu coração verdadeiramente nas coisas de Deus. Sabe, não adianta você querer receber aqui nesse mundo os aplausos, os elogios. Às vezes você vai e fala, se prepara, estuda a palavra e monta um esboço e leva para fazer uma pregação e faz aquela pregação e tal, e na sua cabeça deu tudo certo, tudo certinho, mas ninguém fala nada. Ninguém te diz nada. E aí você fica chateado: poxa, eu me esforcei, eu fiz, eu aconteci, e ninguém falou nada. Mas você pode ter certeza que Deus viu aquilo que você fez. Deus viu aquilo, seu esforço, Deus viu o esmero que você teve para poder fazer as coisas, o cuidado que você teve em estudar, em fazer o esboço, em levar uma palavra correta. Deus viu isso em você. Principalmente se depois da tua mensagem, 1, 2, 3 pessoas que seja se converteram. Levantaram as suas mãos e aceitaram o sacrifício que Jesus fez por elas na cruz. Deus viu o teu esforço. Não espere recompensa, não espere galardão, não espere aplauso de homens. Porque a própria palavra de Deus nos diz que quando nós esperamos e recebemos isso dos homens, nós já recebemos a recompensa, o pagamento pelo nosso trabalho. Mas quando o reconhecimento vem dos céus, quando o reconhecimento vem de Deus, o seu galardão está guardado lá.
E aí você começa a ter crédito com Deus. Você começa a ter crédito nos céus. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela diz o seguinte, que Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. E o mais interessante é que Deus sempre paga muito além daquilo que você deu a ele. Jesus ele foi bem claro quando ele disse o seguinte: todo aquele que deixar pai e mãe, irmãos e irmãs, mulher e filhos, maridos e filhos, todo aquele que deixar aqueles que amam para fazer a minha obra, receberão em dobro o que eles deixaram. Isso é promessa de Jesus. Isso é promessa de Deus. E a promessa de Deus não volta atrás. A palavra de Deus ela nos diz que todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim e o amém. Ou seja, elas já se cumpriram. Que nós possamos colocar o nosso coração verdadeiramente na obra de Deus. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que são colocadas para nós para fazer a obra de Deus. Hoje em dia nós vemos nos cultos que muitas vezes as pessoas estão recebendo profecias de Deus e estão assim como se nada tivesse acontecendo, elas ficam olhando como se nada tivesse acontecendo, mas Deus está falando com elas. Imagina Deus falando com você. Coloquemos, que a gente possa colocar o nosso coração sempre na obra de Deus, sempre disponível e disposto a fazer a obra de Deus com excelência. Com excelência, da melhor forma possível, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra a várias pessoas, a muitas pessoas, em nome de Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que não aceitou o sacrifício feito por Jesus naquela cruz, é a hora de você poder começar a entregar a sua vida e entender o que Jesus fez por você, permitindo que Jesus te coloque na sua obra, te faça uma pessoa capaz de fazer as coisas para Deus. Que você possa entender que você é filho de Deus, que você é importante, que você tem valor, que Jesus conta com você. Glória a Deus. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Faça com que essa palavra chegue a muitas pessoas, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, na empresa que você trabalha, aonde quer que você ande, que você faça a diferença, que você seja abençoado e que você seja uma bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, abreijos para você e até o próximo vídeo.